Se você quer entender metabolismo de verdade, você precisa entender dois hormônios antes de qualquer coisa. Esses hormônios são insulina e glucagon. Esses dois hormônios funcionam como uma espécie de balança. Quando um sobe, o outro tende a perder a força. E essa troca ajuda a decidir se o corpo vai armazenar energia ou se ele vai liberar energia. Hoje você vai entender isso de forma simples, sem complicação, sem achismo, só fisiologia. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. Ela é liberada principalmente quando você se alimenta, principalmente quando há aumento de glicose ou açúcar no seu sangue. Pensa assim, você come, a glicose sobe, o corpo percebe isso e libera a insulina. A função principal da insulina é dizer, tem energia chegando, vamos organizar e armazenar isso. A insulina ajuda o corpo a colocar a glicose para dentro das células, armazenar energia, reduzir a quebra de gordura, favorecer um ambiente de construção e reserva. Então, quando a insulina sobe, o corpo entende, não preciso liberar energia agora. Ela já chegou pela comida. Agora, vamos para um outro lado da balança, o glucagon. Também é um hormônio produzido pelo pâncreas, mas ele faz o contrário da insulina. Quando o corpo percebe que está ficando sem energia circulando, o glucagon sobe. E a mensagem dele é, precisamos urgentemente liberar energia armazenada. O glucagon ajuda o corpo a liberar glicose armazenada no fígado, mobilizar energia, sustentar o organismo em jejum e favorecer o uso das reservas energéticas. Em resumo, a insulina guarda energia, o glucagon libera energia. Agora vem uma parte muito importante. Você não deve pensar em insulina e glucagon como inimigos. Eles são reguladores. Os dois são importantes. O problema não é existir insulina, o problema é quando ela permanece alta demais por tempo demais no contexto errado. Porque quando a insulina fica alta, o corpo entra mais em modo de armazenamento. Quando ela cai, o glucagon ganha espaço. O corpo entra mais em modo de liberação de energia. Vamos entender o primeiro, o estado alimentado. Estado alimentado é o período depois que você come. Nesse momento, geralmente acontece o seguinte, a glicose sobe, a insulina sobe, o glucagon perde força, o corpo começa a usar e armazenar a energia que entrou. Isso é normal, isso é fisiológico. Comer e liberar insulina não é o problema. O problema está no excesso, na frequência e na desorganização. Agora vamos para o seu estado em jejum. No jejum, o corpo fica sem entrada imediata de alimento. Então, ele precisa usar o que já tem armazenado. Neste momento, tende a acontecer a queda da insulina, o aumento relativo do glucagon, maior liberação de energia armazenada, maior facilidade para mobilizar gordura. É aqui que o metabolismo muda de direção. Lipólise é a quebra da gordura armazenada. Essa gordura fica guardada dentro das células adiposas. Quando o corpo precisa de energia, ele pode quebrar essa gordura e liberar ácidos graxos para serem usados como combustível. Então, guarda essa frase. Lipólise é liberar gordura armazenada para virar energia. A insulina alta atrapalha a lipólise. Isso é um ponto central. Quando a insulina está elevada, o corpo entende. Não preciso mexer nas reservas agora. Então, em geral, a insulina alta é igual menos liberação de gordura. Insulina baixa é igual mais espaço para a mobilização das reservas energéticas. Por isso, a supressão de insulina é tão importante dentro da lógica metabólica. Supressão de insulina não significa zerar a produção de insulina, mas significa reduzir o estímulo constante que mantém a insulina elevada o tempo todo. Na prática, isso pode significar menos picos repetidos de glicose, menos de estímulos alimentares o tempo inteiro, maior espaço entre períodos alimentados e melhor sensibilidade metabólica. Ou seja, o corpo para de receber ordem de armazenar o tempo todo. Quando você entende isso, percebe algo muito importante. O corpo basicamente alterna entre dois estados. Estado alimentado, a insulina alta, armazenamento maior e menor lipólise, e estado em jejum. A insulina mais baixa, glucagon relativamente mais ativo, maior mobilização de reservas energéticas. Isso não é moda, isso é biologia.
E por que isso é tão importante? Porque muita gente fala de emagrecimento como se fosse só comer menos, mas o corpo não funciona apenas por matemática. Ele responde a sinais e a insulina é um dos sinais mais importantes. Se o ambiente hormonal estiver favorecendo o armazenamento o tempo todo, a saída de gordura fica mais difícil. Se o ambiente permite queda de insulina e maior liberação de glucagon, a chance de mobilizar gordura aumenta. Isso também é importante para a performance e composição corporal, porque entender quando o corpo está armazenando ou liberando ajuda a pensar melhor em estratégia metabólica. Mais uma vez, não se trata só de calorias, trata-se também do sinal que o corpo está recebendo. O erro mais comum é demonizar a insulina. A insulina não é vilã, ela é essencial para a sua vida. Sem insulina, o corpo entra em colapso. O problema não é a insulina existir, o problema é viver em um ambiente onde ela fica excessivamente estimulada o tempo todo. Então, o raciocínio correto não é a insulina é ruim, o raciocínio correto é qual é o contexto metabólico dessa insulina. E eu quero resumir tudo isso de uma forma simples. A insulina sobe quando o alimento entra. O glucagon ganha espaço quando falta alimento. A insulina favorece o armazenamento. O glucagon favorece a liberação. A lipólise é a quebra de gordura armazenada. A insulina alta dificulta a lipólise. A queda de insulina facilita a mobilização de reservas energéticas. Essa é a base. Se você entendeu essa aula, você já saiu de um nível muito superficial de metabolismo, porque agora você sabe que o corpo não decide usar gordura por motivação, ele decide usar gordura por sinalização hormonal. E entender isso muda completamente a forma como você enxerga o jejum, composição corporal, metabolismo e modulação estratégica.